todos com a paz de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, vamos estar em casa, a casa do Pai. E todas as vezes que chegamos na casa do Pai, nós ficamos à vontade, é verdade? Nós não entramos na casa do Pai, abrimos a geladeira, vamos logo mexer nas panelas, nem assim na casa do Pai. Então se sinta em casa, amém? Abra o tema, irmãos, dessa festividade, amém? Desde já, está agradecendo aos irmãos, o pastor Baltazar, o pastor Flávio. Estou aqui alegre de rever alguns amigos, o evangelista Robson, o pastor Marcelo, mais uma vez. Aleluia, Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Glória a Deus. O microfone não vai ajudar nós não. O microfone, olha, ele vai e volta. Glória ao Senhor. Diz assim o tema: eu lhe tenho transferido a glória que me tem dado, para que sejam assim também como o Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia. Estamos diante de um texto a qual o Senhor vai falar sobre unidade, comunhão entre os irmãos. E é sabido entre nós que comunhão, às vezes, é difícil termos um com o outro, viver um com o outro. Aleluia, Jesus. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu me lembro que no começo de tudo, no livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, aonde a humanidade experimentou a separação entre Deus e o homem por causa do seu pecado. Ele errou o alvo. Diz a Bíblia Sagrada que todos os dias, na viração da noite, o Senhor descia no Éden para conversar com a coroa da sua criação. Não sabemos o horário em que era feito, não sabemos como ele descia, mas podemos imaginar aqui comigo Adão sentindo os passos do Senhor andar pelo Éden. E aqui é bem conhecedores os irmãos e vão conhecer esta história, uma história a qual Satanás ele entra dentro da serpente para enganar a mulher. Nós vamos ver lá em Gênesis 12, 3, 1 e também Apocalipse capítulo 12. Depois de ser introduzida ali dentro da serpente, ele faz uma pergunta perniciosa para a mulher. Ele vai falar para a mulher categoricamente insinuando que Deus estava mentindo naquele momento. Ele falou que se o homem comesse daquele fruto, se tornaria como um Deus, semelhante ao Senhor. Disse a serpente: certamente não morrereis, porque você sabe que no dia que comer deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como o Senhor Deus. A Bíblia vai nos apontar então, irmãos, que neste momento em que o homem cai, neste momento que o homem sai do eixo, sai do propósito a qual o Senhor tinha com ele, ele quebra a aliança, ele quebra a comunhão que ele tinha com Deus. E nesse dia Deus desceu um dia costumeiramente para falar com Adão. Ele foi até o ponto de encontro. Chegando ao ponto de encontro, a voz do Senhor começou a ecoar dentro do jardim. E a voz do Senhor ecoava dizendo: Adão, Adão, o que foi que você fez, Adão? Mas sabe uma coisa, irmão? O porquê Deus
pergunta aquilo, é porque Deus sempre vai, Ele vai querer que você responda a Ele. E qual é a resposta que Ele quer? Ele quer que você venha com sinceridade. Ele pergunta para Adão: aonde você está, Adão? Vamos ver Adão, irmão, se cobrindo com folhas. Vamos ver Adão com vergonha de Deus. Todo homem, quando peca, ele sente vergonha, ele se afasta do Senhor, ele se afasta da presença de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia vai nos dizer para nós que Deus, Ele vai colocar uma sentença punitiva para Adão. Ele vai dizer: Adão, a partir de hoje, do seu rosto, você vai comer do suor do seu rosto. Para a mulher, ele diz: olha, mulher, tu conceberás e vai dar a luz com muitas dores de parto. Talvez hoje seja um dia que as mães que aqui estão, elas vão dizer: olha, quando eu chegar nos céus, eu quero ter uma conversa com ela. Eu vou ter uma conversinha com ela. Talvez seja esse o motivo. Para a serpente, Deus vai declarar bem assim: a partir de hoje, tu se arrastará sobre o teu ventre e se alimentará do pó da terra. É fascinante neste momento, irmão. E eu fiquei abismado quando eu li a Bíblia, quando chegou no capítulo 3, versículo de número 15 de Gênesis. A Bíblia vai nos apresentar a primeira profecia sobre o Messias. Ele vai pronunciar diretamente, ele vai falar, o próprio Deus ele vai falar. E ele vai dizer assim: olha, a partir daqui ele vai falar: olha bem para o rosto desta mulher que está diante de você, porque da semente desta mulher vai nascer um que esmagará a sua cabeça. A partir deste pressuposto, irmãos, você consegue então começar a enumerar a Bíblia Sagrada por inteira. Assim o Senhor vai falando as coleções que nós vamos aqui colocando das profecias sobre o Messias, que ele viria para resgatar a nossa comunhão que um dia foi perdida no Éden. A primazia do homem, a entrega do homem, quem se entregaria por nós? Cristo Jesus, o nosso Redentor. E Ele veio para nos resgatar, e Ele veio para que nos unir. A Bíblia vai estar recheada de detalhes sobre a sua vinda. Ela vai falar no lugar do seu nascimento, ela vai falar sobre o seu ministério, o quão vai ser sofredor. Ela vai falar o quão o seu ministério vai ser desafiador e angustiante. Ela vai falar onde ela está recheada disso. A essência da sua missão era resgatar a humanidade. Uma comunhão que se perdeu. Nós podemos perceber que Cristo, em todo o cenário do Antigo Testamento, falando sobre Cristo. E se engana, irmãos, aquele que pensa que o livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento está desconexo com o Novo Testamento, porque tudo que a Bíblia vai dizer, ela vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo e a sua causa e o seu propósito. Mas observamos Jesus Cristo em meio às manifestações teofânicas. Vamos ver o Filho do Homem, irmão, apresentando no Antigo Testamento. E quando analisamos os livros do profeta messiânico Isaías, nós vamos ter uma conclusão: que as riquezas a como ele traz, os pressupostos a como ele traz da mensagem, e essas riquezas tão grandes para nós. Isaías vai profetizar dizendo em sua boca. A mensagem central de Isaías era Cristo. Talvez a essência de muita igreja hoje em dia, ela tem perdido, é a essência de pregar Cristo, colocar Cristo em todas as coisas. É mais homem, é mais eu. Em Cristo ele se esquece, mas a profecia de Isaías era diferente. Aleluia. A profecia de Isaías, se você analisar lá no versículo 7, versículo 14 e o capítulo 7, você vai ver que ele vai dizer assim: ó, porque o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, ela dará uma luz a um filho, e o seu nome como vai ser? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Talvez naquela época, irmãos, algumas pessoas se reuniam, viam a profecia e diziam: este homem está louco, este homem, ele está maluco, ele está doido. Ele está dizendo que uma virgem ela
vai dar uma luz. Se o palco da concepção, irmão, é a conjunção carnal de um homem e uma mulher, como isso pode acontecer? Irmãos, para Deus não existe nada impossível. Essa é a pergunta que temos, irmão, nesta noite. Aleluia. Será que existiria algo impossível para Deus? Aleluia. Não existe nada impossível para o Senhor. Glória. É aquele que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Ele é o Criador do universo. Tem nas palmas de suas mãos os mares. O globo da terra está como o estrago dos teus pés. Ele vai nos dar se abre e fecha. Esse é o Deus aconselheiro. Ele programou o relógio biológico do homem. Quem poderia, irmão, falar que algo é difícil demais para o Senhor? Isaías, irmão, nesta hora, ele não aguenta, ele vai abrir a boca e, tomado pelo Espírito Santo, se você analisar o capítulo 9, versículo de número 6, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, Alamai, a Séria, e o menino nos deu. Está sobre os seus ombros e ele será chamado. Igreja, vem comigo pregar. Como que ele vai ser chamado? Maravilhoso, Conselheiro, Forte, Príncipe da Paz. Está aqui nesse lugar. Isaías foi o que mais trouxe minuciosamente detalhes sobre a volta de Cristo Jesus. Contudo, irmão, eu gostaria de pontuar aqui uma das mais famosas profecias que está linkada neste livro de Isaías, no capítulo 53. Ele vai dizer assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de homem de dores, experimentados no sofrimento, e como quem alguns homens escondiam o seu rosto dele, era desprezado. Não fizemos caso algum dele. Mas só que Isaías vai te dar um grande para dizer: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e sobre ti reputamos para filho e Deus oprimido. Mas por causa dele as transgressões é ruído, e por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Senhor, Isaías apresenta detalhes, irmão, da vinda do Messias. A profecia de Isaías no número 40 vai falar: a voz do que clama no deserto, preparai-vos o caminho do Senhor. Citada no Antigo e no Novo Testamento, faz referência, faz uma alusão a João Batista, preparando o caminho do Senhor, pregando o batismo do arrependimento. Quando você olha o último livro da Bíblia Sagrada, lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia vai declarar que o Senhor enviaria um profeta, como um profeta como Elias, tão grande ele viria, com um grande dia terrível do Senhor, para que converte os corações dos pais e dos filhos, aleluia, impedindo que o Senhor, ele venha e castigue toda a terra com maldição. Quando você lê, entra, irmão, aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, você observa o anúncio desta voz, que está predito quando Zacarias, o sacerdote, aprove oferecer sacrifício naquele dia. Zacarias e sua mulher Isabel, que era prima de Maria. Lucas, o único escritor inspirado pelo Espírito Santo, narra a história do nascimento de João Batista. Lucas vai narrando esta história, que ele é o único que antecede a história de Jesus Cristo, traz uma conexão entre Isabel, Maria, mãe de Jesus. Ele é um escritor muito organizado em seu texto, ele traz bastante compreensão, algumas histórias que outra hora não seriam entendidas posteriormente, mas ele vem falar para nós. Esta história começa apresentando um casal de idosos,
chamado Zacarias, o sacerdote. Sua mulher Isabel, também da descendência de Arão. Vamos analisar, irmão, e vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre ele. A Bíblia vai falar que eles eram avançados de idade. Primeira coisa que a Bíblia vai nos apresentar aqui, ela apresenta o sacerdócio dele. Segunda coisa que ela vai apresentar aqui para nós, a sua descendência. E qual é a terceira coisa? Que existia uma impossibilidade na vida daquele casal. E qual era a impossibilidade, irmão Janderson? Ele era idoso, a sua mulher era estéril, existia uma impossibilidade diante dele. Mas a primeira coisa aqui, irmão, que eu quero falar, ainda que a impossibilidade esteja diante dele, eles não desistiam de orar. Eu quero dizer para você que na vida de um crente não existe impossibilidade. Na vida de um crente, a impossibilidade não é motivo para desistência. A impossibilidade não é motivo para abandonar o propósito a qual Deus nos constituiu para nós. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. A impossibilidade muitas vezes ela vem, mas a impossibilidade não é motivo de falência. Aleluia. A impossibilidade ela pode até bater na sua porta, ela pode até dizer você não vai conseguir, mas ela não sabe quem é, como é um crente fiel. Porque quando a impossibilidade vem diante de um crente fiel, ele corre para os pés do Salvador e vai dizer: eu creio naquele que eu tenho forte e está comigo. Quando a impossibilidade bate diante de você, você vai falar: maior é o que está comigo do que essa impossibilidade. A impossibilidade na vida do crente é um combustível para ir orar ao Senhor. Ele fala: eu vou orar mais, porque eu sei que eu tenho crido. Zacarias e Isabel, irmãos, eles estão em terra idade. Eles oram sem cessar. Eles apresentam aqui com isso. O que eu tenho com isso, aprendemos com isso, é que nossas orações, elas não têm prazo de validade. Aleluia. Talvez você esteja orando faz tempo por uma causa. Talvez você esteja dizendo: Senhor, será que não vai vir? Será, Senhor Pai, que não vai acontecer? Mas não tem prazo de validade diante de Deus a sua oração, porque desde o primeiro dia o Senhor ouviu a sua oração. O anjo se apresenta à direita do altar. E ele olha, Zacarias olha para o anjo, temendo, olha aquela figura que estava diante dele. E o anjo olha para ele e diz: não temas, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Fala para o seu irmão que está do lado, lá do seu lado, vai dizendo a ele: a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua mulher dará um filho, Zacarias, a quem você dará o nome de João Batista. Muitos ficarão felizes com isso. Muitos ficarão contentes com o seu nascimento. Ele preparará o caminho do Senhor. Você, como que eu disse no começo, que o Senhor estava falando sobre profecia. Eu quero que você entenda. Nós vamos chegar ainda aonde que o Senhor quer. Ele vai declarar a Bíblia Sagrada o nascimento desse menino chamado João Batista, a voz do que clama no deserto, que preparou o caminho para o Senhor. Quando olhamos para o livro de Lucas, irmão, nesse capítulo 1, versículo de número 26, Isabel está no 6º mês de gravidez, o embrião ainda, irmão, dentro do seu ventre, mas quando ela chega diante da sua prima, o embrião mexe, o embrião ele salta, ele é cheio do Espírito Santo. Ali havia o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel é enviado para uma cidade chamada Nazaré, uma cidade pequenininha. De repente ele localizou uma jovem entre 15 e 16, 17 anos mais ou menos, por nome Maria. Maria está preocupada com outras coisas. Maria está preocupada com o seu casamento. Maria está preocupada com o que vai vestir, o que as noivas vão vestir. Maria está preocupada com a sua festa. Ela não está preocupada com nada.
preparada. O anjo então se apresenta diante dela e vai dizer: agraciada é vós, mulher, bendita é tu entre as mulheres. Sabe o que isso quer dizer? Tu foi alcançada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe uma coisa, irmão? Você foi alcançado. Aleluia. Você está aqui, irmão. Não é por um acaso, não. Você não foi um jogo de sorte e caiu e você veio aqui, não. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe você até aqui nesta noite. Maria, ele fala: não tema, porque o Senhor achou graça diante dele. Eis que no teu ventre você conceberá e darás à luz um filho, e o nome dele será Altíssimo, e o Senhor estará com ele, dará o trono do seu pai Davi. Maria fica preocupada. Maria diz: como isso vai acontecer, meu Senhor? Eu sou apenas noiva, não tenho marido. E ele respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, a sombra dele te cobrirá, Maria. O que é também santo, que há de te nascer, será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. O livro de Hebreus vai falar que o Senhor preparou o corpo de Jesus através do sacrifício desse corpo. Nós somos santificados. Foi para ele. E vamos ainda andar mais um pouquinho. Ele está à destra do Pai, porque Jesus um dia ele nasceu, ele ressuscitou sem conhecer pecado. Jesus desde o seu nascimento, irmão, hoje ele está sentado à destra do Pai, imaculado Cordeiro. Ele foi morto, mas ele ressuscitou como leão. Ele ressuscitou como leão. O meu Deus ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Talvez para ele foi tão difícil, irmãos. Aleluia. Porque no meio da caminhada é difícil quando você começa. Até mesmo quando você começa algum negócio é tão difícil para você. É tão difícil porque às vezes você quer um apoio e não tem um apoio. O que vem sobre você, as pessoas dizem: não vai dar certo. Isso aí não vai. Isso aí não dá. Olha como isso aí está indo. Olha como está indo, mas está indo, né, irmãos? Mas está indo, né? Porque o começo é sempre difícil. No ministério de Jesus o começo foi tão difícil para ele. Ele tentou, irmãos, que alguém viesse e aceitasse ele para que ele pudesse nascer. Mas o povo lá excluiu ele para fora. Para entrar numa cidade, ele entrou assentado numa jumentinha. Aleluia. Para ele foi morto e ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Mas enquanto nós rejeitávamos ele na terra, o céu o abraçava em glória. Ele sentado no jumentinho, ele entrou, mas virá sobre um cavalo branco. Aleluia. E nos resgatará. Aleluia. Glória a Deus. Está difícil, mas continue a caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver que todos os evangelhos vão omitir acerca de Jesus Cristo, da sua infância até 30 anos, faz um breve relato de 12 anos quando ele está. Quando chegamos no livro de Mateus, irmãos, ele vai escrever o evangelho endereçado aos judeus, para apresentar como Jesus, uma figura da sua majestade, como um leão. Ele se preocupa tanto com a genealogia de Jesus Cristo. Ele vai se preocupar detalhadamente, ele vai falar sobre a genealogia. Ele vai falar sobre Adão, Abraão e Davi, da sua descendência. E pasmem, meus senhores, porque profecias que estavam lá, Adão, ele vai falar da sua, da semente da mulher, nascerá um, se concluir em Jesus Cristo. Glória a Deus. Abraão, ele vai dizer, da sua semente, Abraão, todas as nações vão ser benditas. Aleluia. Nós pensamos que o livro vai ser o Isaac, mas a verdade é Jesus Cristo. Aleluia. E Davi, irmão Janderson, quando ele constrói o templo, as pessoas falam, olha,
do trono de Davi nunca mais vai ter fim. Aleluia. Se conclui Jesus Cristo, porque o templo de Salomão foi destruído. Agora de Jesus Cristo em 3 dias, em 3 dias ele ressuscita. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Rosa. Aleluia. Obrigado a cada hora. Aleluia. Glória. Já em Marcos, irmãos, ele vai escrever para os romanos. Marcos apresenta o ministério e o nascimento de Jesus Cristo aqui não. Ele não vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, mas ele vai apresentar Jesus Cristo como um servo. Por quê? Porque servo não tem família. Servo não tem genealogia. Servo apenas serve a casa. Servo apenas serve a mesa. Por isso o versículo central de Marcos está lá em Marcos 10:45. Ele vai dizer: o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido e dar a vida em resgate de muitos. Aleluia. Marcos apresenta Jesus, irmão, na figura de um boi. Está tudo no livro de Ezequiel, as figuras. Quando você vê e observa o livro de Lucas, no seu evangelho, ele vai apresentar o evangelho aos gentios. Por quê? Porque os gentios eram muito chatos. Os gentios, eles queriam as coisas minuciosamente. Então Lucas, ele vai escrever com grandes riquezas e detalhes. Ele vai dizendo ao evangelho dele escrito, ele vai apresentar Jesus Cristo como a figura do homem. Na visão de Ezequiel. Quando você olha para o livro de João, é diferente. O livro de João é único. O livro de João é um livro sinótico. Não é um livro sinótico. Minha voz está indo embora. Essa semana foi um pouco corrida. Aleluia. Quando você olha o livro de João, João começa o seu evangelho de uma maneira bem diferente. Ele começa diferente de Mateus, de Lucas e de Marcos. Ele não está preocupado com a sua genealogia. Ele não está preocupado em apresentar Jesus como servo. Ele não está preocupado em apresentar Jesus ali com os outros. Mas ele vem dizer assim, que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio. E todas as coisas foram feitas por ele. E naquilo que foi feito se fez. João agora apresenta para nós o verbo vivo. Jesus, o verbo encarnado. Quando você observa o evangelho de João, ele apresenta de uma forma ímpar o próprio Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele apresenta como uma figura também. Como esta figura? A figura como a águia. Por que como a águia? A águia simboliza a ressurreição e os triunfos. Jesus ressuscitou. A morte, irmãos, talvez quis parar. Talvez ela quis parar. Ela tentou parar Jesus. Aleluia. E se você analisar as histórias, em todos os reis, a morte chegou diante do rei e foi buscar ele. Só que quando chegou diante de Jesus, ele falou: a minha não, a minha entrego ao Pai. Aleluia. Pai, a minha vida eu lhe dou. Aleluia. Parece que eu vejo Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Ele vai dizer: eis que derrama um grande mistério. Ao soar a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Isto que é corruptível vai ser revestido em corruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá em imortalidade. Mas ele vai dizer: tragada foi a morte. E ele está escrevendo ali no seu manuscrito. Ele olha para a porta e ele vê a morte. Talvez ele ficou todo trêmulo naquele momento que ele estava dizendo: oh, cadê a morte? E a morte se apresenta. Só que ele olha para a morte, ele vê algo. O agrilhão da morte está quebrado. Aí ele diz: oh morte, aonde está o teu agrilhão? O agrilhão da morte, o pecado, mas graças a Jesus Cristo, que é a vitória. Aí ele vai dizer: por isso, irmão, sejais firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. No Evangelho de João, eu quero começar daqui. A partir de uma ressurreição de Lázaro, após a semana da ressurreição de Lázaro, no capítulo 12,
a uma refeição, a uma festa na casa de Lázaro. Sua irmã, ela pega uma libra de um unguento muito caro, puríssimo, e começa a ungir os pés de Jesus. E o cheiro daquele perfume, ele invade toda a casa. Aqui também eu posso sentir o cheiro de Jesus. Ele invade toda a casa. Aleluia. Porque aqui, irmão, quando Judas vê aquilo, Judas fala: para que isso? Sabe o que eu entendo com essa coisa aqui, irmão? Porque traidor que é traidor, ele nunca vai aprender e nunca vai saber o que é ser um adorador. Aqueles que estão com o coração dispostos a traí-lo, nunca vai saber o que adorar. Então vamos deixar Judas um pouco de lado e vamos continuar adorando e sentindo o cheiro. Glória a Deus. No capítulo de número 13, eu vou acabar, irmão. Jesus vai dar uma lição para nós aqui primordial e é indispensável para todos os crentes. Por quê? Porque no capítulo 12 você vai ver Jesus com os seus pés sendo ungidos. Mas depois, irmão, no capítulo 13 é diferente. Sabe o que ele faz? Ele vai ungir os pés dos seus discípulos. Glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer ter o pé ungido, mas não quer lavar o pé de ninguém. Aleluia. Tem muita gente, irmão, que quer só o bem para ele, mas o bem para o próximo não quer. Ele só quer receber, mas Jesus está falando: o que você recebeu, faça aos outros também. Porque isso que é evangelho, irmão. Isso que é ser cristianismo. É servir um ao outro. É ser humanizado com o outro. Isso que é cristianismo. Jesus quer ter o pé ungido, mas não quer lavar o pé de ninguém. Jesus no capítulo 12 ele dá essa lição para nós. Ele, um gesto de lavar os pés de Jesus aqui, antes da sua paixão, é como se a sua forma original de sabedoria, ele vai nos oferecer algo para a nossa perspectiva de vida, triunfante, irmãos. Por quê? Porque Jesus é provocador. E a raiz etimológica para provocador, irmão, sabe o que é? É chamar para frente. Aleluia. É desinstalar. Aleluia. É motivar as pessoas a verem coisas. Glória a Deus. Essa é a vida de Jesus desconcertante. Jesus vai desconcertar completamente aquilo que está acontecendo naquele lugar. Vamos imaginar comigo. Vamos falar como os irmãos aqui, pregadores falam. Vamos parafrasear um pouco. Aleluia. Jesus pegando uma toalha, entrando num quarto, pegando uma bacia. E volta de uma toalha, ele fala: me dá um pezinho aqui, Danilo. Me dá um pezinho aqui, Baltazar. Glória a Deus. Jesus é desconcertante, irmão. Aleluia. Na hora que os discípulos olham e veem aquilo, ele fala: mas esse negócio aqui é escravo, esse negócio é para servo, esse negócio não serve para mim. Jesus é desconcertante e ele diz: me dá um pezinho aqui, pega afobado, irmão. Ele vai dizer: meu pé não, Senhor, o meu pé, ninguém toca no meu pé cheio de chulé, não, Senhor, não vai lavar, não. Ei, Pedrão, se não lavar o teu pé, partir comigo, você não tem. Pedro, como não é pouco, Senhor, não só o pé, Senhor, mas o corpo todo. Eu não quero perder. Aquilo que você recebeu, sim, meu irmão. Aleluia. Aquilo que o Senhor te deu aos outros. O reino de Deus é assim. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu vou repetir, irmão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aqui maior, irmão, um desenho para que é servir. Glória a Deus. Jesus é servido. Aleluia. Assim como fiz, façais vós também. Aleluia. Dá para lançar
profeta aí, irmãos. E apontar para o seu irmão aí. E dizer assim para ele: olha, vai, igreja, olha. O negócio aqui é ter humildade. O negócio é humildade. Porque você nunca vai crescer, irmão, para cima. Você só cresce para baixo. Você não cresce para cima. Você cresce para baixo. Na oração, no joelho. Quanto maior, mais servo. Quanto maior, mais servo. Quanto maior, mais servo. Quanto maior, mais servo. O problema da nossa geração é que tem muita gente pensando que o ministério é status. O ministério, irmãos, vai te levar ao TikTok a ser o maior influência. O maior influência é Jesus Cristo. Ninguém influenciou e ninguém vai influenciar como Jesus Cristo. Trabalha séria. Você vai ver Jesus Cristo influenciando as pessoas por onde ele passa. Você vai ver a voz dele, irmãos, aonde que ele passava, as pessoas eram tocadas. As pessoas falaram: não, vou buscar um avivamento. Para quê? Para se tornar um TikToker, uma celebridade. Avivamento não é para você ser conhecido. Avivamento é para ele ser conhecido. Ai, irmão, então eu não quero, então não dá, irmão. É melhor ser um anônimo resistente do que um famoso caído. O segredo é a resiliência. O segredo é a resistência. Sabe o que Deus está falando aqui com você? Deixa eu fazer e vai caminhando aos poucos. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Vai ser livre, irmão. Com um sorriso no rosto. Está dando errado, mas eu sigo Deus o impossível. Deus está aqui. No capítulo 14 de João, Jesus vai falar: não se turbe o vosso coração, eu vou morrer, irmãos. Creia em mim, creia também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Enche o pulmão assim, irmão, vai: irmão, eu vou para o céu. Sabe por que lá é a nossa eterna morada? Essa é a esperança que temos um dia de ir arrebatados e encontrar com Ele nos ares. Lá é uma morada para mim e para você. Ninguém pode tirar essa morada. Ninguém pode demolir. Ninguém pode chegar com a carta. Vai pagar no IPTU. Aqui não. Aqui Jesus me deu. Aqui é meu. Ele está construindo na massa. Enquanto ele está construindo na mandalabalai, os anjos chegam diante dele com ouro e falam: Senhor, o que eu faço com esse ouro? Ah, isso aí não é nada, põe no chão para eles pisarem. Você vai pisar em lugar de ouro. Perceba, irmãos, que no Mateus capítulo 17, Jesus, a figura humana agora é suplantada pela figura divina. 3 dos seus discípulos sobem com ele para orar, mas não oram. Eles não despertam do sono, mas quando eles despertam, eles têm uma visão. De um lado ele vê Moisés, do outro lado ele vê Elias. Jesus está no meio. Uma visão cristocêntrica, uma visão cristológica, porque Jesus ali vai se cumprir a lei. Em Jesus ali ele vai ver Elias se cumprindo também as coisas
profetas. Aqui, quando Pedro viu logo aquilo, ele então gritou. É o que a nossa geração está vivendo hoje. Diz: mestre, bom estarmos aqui. Fazemos uma tenda para mim, para o Senhor, para Elias e para Moisés. Sabe, Pedro, aqui ele está pensando que ele quer ficar aqui. Mas Pedro não tinha lugar melhor. Jesus representando o céu, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e os 3 discípulos, o colégio apostólico. Mas a Bíblia vai dizer que, tendo Pedro acabado de falar, Deus falou: não, Pedro, não é assim não. Veio uma nuvem e ocultou ele ali. Eu quero chamar essa nuvem do arrebatamento. Porque a tenda aqui, irmão, vão ficar aqui aqueles que estão dizendo. Por quê? Muitos estão dizendo isso porque tem pregador, tem festividade, tem palavra, tem comida, vamos ficar por aqui mesmo. Mas crente que é crente sabe que aqui não é a nossa morada. Aqui estamos só de passagem, irmão. Então vai dizer: não, irmão, logo, fala para o seu irmão: logo eu vou estar indo, vou partir para a glória. Nós somos crentes para ir para o céu, irmão. Tem muita gente pensando: vamos armar tenda, mas não é hora de armar tenda, é hora de desarmar as tendas, porque o céu está logo ali, o céu está logo ali, o céu está. Essa é a nossa esperança. A maior esperança do crente é o arrebatamento. É como os mártires, eram para ser jogados nos leões antes de chegarem despedaçados, mas eles diziam: deixa eu ir primeiro com o irmão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. O céu é melhor. Só quem tem essa esperança dá um grito de glória. Partimos então para o capítulo 15. Jesus vai falar sobre a videira. No capítulo 16 ele vai instruir os discípulos. No capítulo 17 ele faz a oração sacerdotal. Chegamos ao ponto ápice, irmãos, da música. Mas sabe por que Jesus ora? Para que os discípulos sejam um como ele também é um. Por unidade. Eu faço uma pergunta para vocês aqui que são inteligentes: ser unido é fácil? Ser unido é fácil, igreja? Ser unido é muito fácil? É claro que não, né? E lá na sua família já teve briga? Você já brigou lá na sua família? Ou é só lá em Sorocaba? Aqui também tem. Mas alguém da sua família que você brigou com ele deixou de ser o seu irmão? Deixou? Continuou sendo seu irmão? Na igreja tem problema, irmãos? Quase não tem, né? Somos pessoas, irmãos. Temos diferença. Aí Jesus, sabendo que é muito difícil, irmãos, ele vai orar por união. Senhor, como eu sou um com o Senhor, façais eles também um comigo, Senhor. Você pode olhar para o seu irmão que está ao seu lado aí e falar: vai se acostumando comigo. Se acostuma comigo, com todos os meus defeitos. Você vai morar no céu comigo. Então, melhor, irmão, é se acertarmos por aqui, porque logo, logo estaremos na glória. Vamos se acertar, irmão. Vamos se acertar por aqui mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ora. E sabe o motivo, irmãos, de muitos milagres não estarem acontecendo? Talvez você
tenho observado que os milagres estão meio que escassos. Será que Deus mudou? Tiago vai dizer lá no capítulo 1:17 que toda dádiva de Deus e dom perfeito vem do Pai das luzes. Por quê? Que não há mudança, nem sombra de dúvida. Ele não varia, quem varia somos nós. O livro de Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A chave então, que irmão? A chave do milagre é unidade. A união é a unidade, irmãos. E como você provar isso? Vou provar. Havia um coxo na porta chamada Formosa. Ex-coxo, irmão. Porque quem vem subindo de lá? Quem vem subindo para orar? Quem? Ai, irmão, se você não falar, a pedra não chega desse jeito. Quem vem subindo? Aleluia. Pedrão vem subindo com quem? Com quem? São naturezas, irmãos, totalmente diferentes um do outro. Quem mais tem diferença lá era eles. Eu vou explicar, irmão. Tem muita gente que briga por causa de carne. Tem muita gente que briga por causa que não canta, porque não aparece no outdoor, porque não recebeu ali uma oportunidade. Mas a natureza dos dois era totalmente diferente. Mas eles andavam, eles estavam juntinhos. Sabe o que acontece com a nossa geração? Ela não consegue ver a vitória e o sucesso do irmão. Tem pessoas que logo ficam bicudo, porque ele não eu. Porque ele pode e não posso, Senhor. Entenda que no reino de Deus, irmãos, você só tem a perder aqui para poder ganhar lá no céu. Glória a Deus. Você perde aqui para ganhar lá, irmãos. Aleluia. Milagres voltaram a acontecer de novo, mas como andarmos unidos. Eu posso fazer uma coisa aqui, pastor? Eu quero que os irmãos pegassem um braço do outro. Aleluia, glória a Deus. Assim, sabe? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos todos iguais desse jeito. Enquanto estiver vasos assim, é como na casa da viúva. O azeite não para. O azeite não para. Dá uma tremida no seu irmão, Senhor. Dá uma tremida aí, ó. Aleluia. Glória. Sabe o que é isso aí, irmão? É as turbulências que querem atrapalhar a nossa comunhão. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ele está aqui. Agora por 20 segundos, se pede para ele. Eu vou terminar. Glória a Deus. Continua aí com o braço acima. Não solta não. Aleluia. 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 É assim que você vai chegar lá. Sendo um. Em meio às dificuldades, em meio ao caos, em meio às grandes tempestades. Fala para o seu irmão: olha, o que você está sofrendo eu vou sofrer também. O que você está passando eu vou passar também. O que está doendo você está doendo também. É unidade, é viver unidos em tudo, passando
que passar, eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui. Vai minha perseguição, mas eu estou aqui. Vai minha angústia, mas eu estou aqui. Vai minha enfermidade, mas eu estou aqui. Jesus está conosco. Glória a Deus. Eu chamo o evangelista Afonso para cantar.